É com enorme prazer que entramos na sua casa para levar-vos até si mais um jornal da Haq TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uma cidadã assassinou o seu parceiro com recurso a um instrumento contundente nesta quinta-feira no posto administrativo de Muatal, ao redor da cidade de Nampula. Desconhecem-se ainda as prováveis motivações do crime. Entramos neste quarto e verificamos este cenário. O colchão todo coberto de sangue. Os vizinhos descreveram o ambiente caótico que vivia o casal nos últimos tempos. Porque só lhe vi a irmã a sair de lá de casa dela para que disse, mana, ela não saía de lá dentro. Depois, como ela não saía de lá dentro, ela entrou lá dentro e disse, mana. Depois acendeu a lanterna do telefone dela, viu que o cunhado não estava bem. Depois disse, mana, já lhe mataste meu cunhado. Ela saiu correndo para lá em casa da família da mulher. Depois ela voltou aqui com essa família, e daí foram no hospital. A mulher, da maneira que eu estou a ver, lhe faqueou o marido com faca. Sim. Ela gostava muito de luta, a esposa. Bater o marido, batia assim, mais ou menos, encontrar ele sentado, batia. Era o comportamento dela. Após o sucedido, a indiciada teria se colocado em fuga, tendo neutralizada pelas autoridades policiais. Só me ligaram que teu irmão assim estava a lutar com a mulher, agora não sei o que foi. Sim. Ele vive lá uma oreca. Mas como é que ela se fazia com a esposa? Andavam a lutar quando bebiam. Então não sei hoje o que aconteceu, também vieram me chamar assim mesmo. Quando cheguei não lhe encontrei, ele trouxeram aqui. Depois do acontecimento, a vítima foi prontamente socorrida ao Hospital Central de Nampula. Aqui só houve esse choro no seio dos seus familiares. As imagens são de Simão Mugas, Alberto Júnior, Haq TV. Uma situação esta que ocorreu no bairro de Muatal, ao redor da cidade de Nampula. As autoridades de saúde da província de Nampula confirmaram a inclusão de cólera em 4 distritos, onde foram notificados 349 casos cumulativos da doença, que resultaram em um óbito. Trata-se dos distritos de Nampula, Mugovolas, Memba e Nacala Velha, cujos centros de tratamento foram acionados. A informação foi partilhada esta quinta-feira em conferência de imprensa que visava dar a conhecer o grau de preparação do setor da saúde face à época chuvosa e situação epidemiológica da província, bem como as medidas de precaução da população no concernente às doenças de origem hídrica. O médico-chefe provincial referiu que a situação da cólera está controlada e a província possui reservas suficientes de soros orais e outros medicamentos para o tratamento, incluindo purificadores de água para distribuir às comunidades. Ao nível da província, nós estamos agora com 4 distritos que já está confirmado cólera. Falo do distrito de Nampula, o distrito de Namiti, aliás, de Mugovolas, Memba e Nacala Velha. Estes 4 distritos, quando começaram com surto há cerca de mais ou menos 2 semanas, recolhemos as amostras, enviamos ao laboratório e tivemos cumulativamente cerca de 16 amostras positivas distribuídas nos 4 distritos. E em termos cumulativos, para até o dia de hoje, 27 de fevereiro, nós temos nos 4 distritos 13 doentes internados, aliás, 13 doentes que entraram nas últimas 24 horas, 29 doentes estão neste momento internados nos 4 centros de tratamento de cólera e tivemos um óbito que foi registrado na semana passada no centro de tratamento de diarreias de Mugovolas. Entretanto, outros 4 distritos da província encontram-se em observação, em virtude de terem registrado casos suspeitos da doença, o que levou as autoridades de saúde a recolherem amostras para uma avaliação do diagnóstico. E temos 4 distritos cujas amostras
enviamos ao laboratório para termos o diagnóstico etiológico, mas também tem um surto de diarreias que nós estamos neste momento a fazer o seguimento. Falo do distrito de Meconta, concretamente em Namialo, Larde, o distrito de Monapo em Carapira, este começou ontem, e o distrito de Ribau começou antes de ontem. Todos os 4 distritos, nós já fizemos o devido isolamento dos doentes, estamos a fazer o seguimento de tal forma que a situação não atinja as outras pessoas que estão ali em volta. Isto é no que concerne a situação de diarreias e cólera. O setor da saúde em Nampula garante haver medicamento suficiente para o fornecimento aos centros de tratamento da cólera, de modo a evitar a propagação da doença para outros pontos da província. 844 passageiros que nos últimos 20 dias desembarcaram no aeroporto de Nampula foram submetidos a taxa de rastreio contra o coronavírus no âmbito das atividades de prevenção contra a epidemia. Deste número, 175 foram passageiros de voos internacionais, 7 provenientes da China e os restantes em voos domésticos. Segundo o médico-chefe provincial, os 7 passageiros provenientes da China, o epicentro da epidemia, foram submetidos à quarentena voluntária, encontrando-se neste momento em fase terminal do processo. Dos últimos 20 dias, nós rastreamos 844 passageiros, dos quais 175 eram de voos internacionais e vinham de diferentes países, e deste número, 7 vieram da China. Dos passageiros que vieram da China, os 7 estão em quarentena, outros já estão agora na segunda semana. Daqui a pouco já vamos terminar as visitas e nós estamos a fazer, no princípio, fazer uma visita diária a estas pessoas, que a maioria estão nos acampamentos aqui da construção da estrada para Namitiro. E neste momento fazemos uma visita 2 em 2 dias e nenhum deles manifestou nenhum sintoma. No entanto, o setor da saúde continua a intensificar as medidas de prevenção contra a doença através da realização de palestras e programas de sensibilização, principalmente às pessoas provenientes do estrangeiro. Estamos com as palestras e a sensibilização, principalmente deste pessoal que vem de fora do país e principalmente aqueles que vêm da China, que é um país afetado, para ver se eles continuam a se manter em quarentena domiciliar. Tivemos uma pequena situação que um dos passageiros acabou saindo do seu acampamento, isto foi antes de ontem, mas não sei se foi por desconhecimento, mas rapidamente quando nós fomos comunicar à empresa, este voltou ao seu acampamento e ele continua em seguimento lá no acampamento. Refira-se que na província de Nampula, as autoridades de saúde têm várias equipas posicionadas em pontos de entrada para o rastreio contra o coronavírus, que continua a infectar pessoas e a fazer vítimas em várias partes do mundo. A Direção Provincial de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos em Nampula anunciou a retomada do projeto de construção das 100 casas interrompidas por 3 vezes devido ao mau desempenho dos empreiteiros, dos respectivos empreiteiros. As obras de construção das primeiras casas tipo modelo arrancaram em 2012. Esta é a 4ª vez que o Governo se arrisca em contratar empreiteiros para darem o seguimento do projeto de construção de habitações no bairro de Mutalândia, na cidade de Nampula. Temos que dar mão à palmatória. Em 2012 foi lançado o concurso para a construção de 100 casas. E tivemos problemas dos empreiteiros. Penso que de 2012 para cá foram rescindidos 2 empreiteiros, 2 contratos com os empreiteiros que não apresentaram bom desempenho. Agora está o 3º, e este 3º, até porque é o 4º, porque o 3º conseguiu concluir 24 casas. Acho que tiveram a oportunidade de assistir o nosso antigo vice-ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, é que recebeu as casas. Isso foi no ano passado. Neste momento tem um outro empreiteiro que vai fazer mais de 24 casas. Já iniciou. Portanto, o processo está a decorrer.
O projeto de Mutamani associa-se ao do posto administrativo de Anchilo, cerca de 20 km da capital provincial, onde foram já reservados cerca de 1.500 hectares para o mesmo propósito. Estamos a pensar fazer a infraestruturação, pelo menos dos 200 hectares, nos próximos 150 a 200 hectares. E depois temos também outro projeto ligado também à habitação, onde já iniciamos 5 casas, já foram concluídas, isso em parceria com uma empresa chinesa. Já concluíram 5 casas demonstrativas, que é para poder interessar as pessoas que queiram construir. Nesse caso, contactam a empresa constrói, dependendo do tipo de casa que o mutuário possa escolher, se é tipo 2, ou tipo 3, ou então se é vivenda ou redução primeiro andar. Portanto, é este passo que está a acontecer, mas para todos os efeitos temos de dar mão à palmatória, porque de facto, nesta componente da habitação, temos que reconhecer que de facto precisamos de muito esforço. De acordo com o diretor provincial das Obras Públicas e Habitação e Recursos Hídricos, no quadro da parceria público-privada, uma empresa chinesa está a erguer casas algures na cidade para fins comerciais. Mais de 500 hectares de culturas alimentares e de rendimento são dados como perdidos em diferentes distritos da província de Nampula. Como consequência, 14 mil famílias estão diretamente afetadas. Em conferência de imprensa vida esta quarta-feira, o chefe dos Serviços Provinciais da Agricultura referiu-se dos impactos negativos resultantes da queda tardia das chuvas no início da campanha em toda a província. De facto, as chuvas começaram muito tarde, por causa também das mudanças climáticas. O que nós notamos, houve muita proliferação, quase em todos os distritos da nossa província do gafanhoto elegante. Nós, como Direção Provincial da Agricultura e Segurança Alimentar, juntamente com os serviços distritais de atividades econômicas, aprovisionamos um pesticida e não foi suficiente, mas nós recomendamos aos produtores para que eles pudessem fazer o combate a esta praga de diversas formas. Mas esta informação foi acatada, mas como a praga, principalmente para o gafanhoto elegante, que afetou mais para o distrito do litoral, assim como intermédios, nós, com as chuvas, essa praga foi desaparecendo. Neste momento temos danos mínimos, mas tivemos grandes problemas para a cultura da mandioca e neste momento com as chuvas a mandioca está a recuperar. E a lacarda do funil, temos 2 lacardas que temos problemas ao nível da província de Nampula. Temos a lacarda do funil e a lacarda invasora. Essas duas, a primeira lacarda, a lacarda invasora, devastou grandes áreas no distrito de Munapo, estamos a falar de 300, mas da área perdida foram 216. Também tivemos problemas no distrito de Larde, onde esta praga também houve problemas, mas nós, Direção Provincial, assim como o distrito, houve um combate. Em Larde foi o problema do arroz e em Munapo foi o problema do milho. Mas essa praga está minimamente controlada. Também a lacarda do funil, estamos a dizer que quase em todos os distritos, principalmente nos distritos onde há maior produção do milho, com exceção do distrito de Lalaua, não tivemos alguma notificação, mas nos distritos de Malema, Ribaue, Mecubure, Rapale, Murupula, Irate e Munapo, onde há o maior desempenho da produção do milho, tivemos esse ataque. Estes fatores fizeram com que mais de 10 mil hectares fossem diretamente afetados. Apesar destes constrangimentos, os indicadores são considerados animadores. Para a presente campanha agrícola, a província projeta uma produção estimada em 10 milhões e 800 mil toneladas de culturas diversas, o correspondente a um crescimento na ordem de 5,6% em relação ao ano passado. Estamos a falar dos cereais, cerca de 1.096.000, as leguminosas, cerca de 633. Estamos a falar das hortícolas, cerca de 305.000, raízes do tubérculo, cerca de 8.500.000 e cultura de rendimento, cerca de 170.000 toneladas. Neste momento, em termos de progresso, temos um bom desempenho, porque as chuvas
começaram na província de Nampula a cair nos meados de novembro. Tivemos uma boa precipitação para sementeiras nos fins de dezembro, mas esta aceleração veio se dar em janeiro, onde tivemos boa precipitação. Neste momento tivemos um pequeno problema, tivemos 10 dias sem chuvas, principalmente para o distrito do interior e da zona costeira. Estamos a falar, todos os distritos estão localizados na zona costeira. Mas com as chuvas que começaram a cair essa semana, existe uma recuperação significativa das culturas. Significa que, ao nível da província de Nampula, temos um bom desempenho das culturas que foram planificadas e também, neste momento, estão em progresso para a preparação e sementeira de gergelim. E neste momento, o gergelim está em campo e há aumento de áreas por causa da produção do gergelim. De acordo com aquele dirigente, o maior compromisso tem a ver com o aumento dos níveis de produção de hortícolas para minimizar o problema de desnutrição crónica. É tudo quanto tínhamos para lhe oferecer desta noite. Jornal das 19 horas da RAC TV. Continuação de uma excelente recepção dos nossos serviços. Boa noite, fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.